Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Nós vimos que quarta-feira passada, estava aqui com o pastor pregando, ele falou sobre a caverna, sobre as situações que tem ali dentro daquela caverna, onde você está preso, onde você está parado, situações que te colocam ali dentro. E eu peguei uma deixa dele e vim mostrar para você, que às vezes o ser humano fica preso em algo, que às vezes tem que mudar na sua vida. Às vezes hoje você está preso em alguma coisa, querendo mudar alguma coisa, e às vezes você não consegue, precisa de força, alguém que esteja do teu lado para fazer isso com você. E algo nessa noite vai mudar na tua vida. Quantos creem, glória a Deus? Amém? A palavra está em Marcos, capítulo 5, versículo 25 e diante. Amém? Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Quantos já ouviram essa palavra várias e várias vezes? Toda vez que você relembra, que você lê essa palavra, você vê que muda alguma coisa. Se você perceber do que eu vou falar para você aqui nessa noite, quando você chegar em casa e você ler novamente, você vai ter outra perspectiva, outra visão desse ponto colocado sobre a tua vida. Porque simplesmente ali não é porque aquela mulher estava sangrando, que ela tinha um fluxo de sangue ali, não é essa a posição que eu quero para você. Eu quero colocar diante de você nessa noite o que fazia aquela mulher. Porque ela tinha dinheiro, ela podia pagar médicos, mas mesmo assim nada funcionava para a vida dela. E você percebe ali, durante anos e anos aqui, durante 12 anos, aquela mulher vinha falando, vinha sofrendo daquela hemorragia, confiando na mão do homem. Às vezes você está dessa forma hoje, confiando na sua mão, confiando naquilo que você tem para você, confiando na tua disposição física, e você simplesmente se frustrando no meio do caminho. Eu imagino, eu posso até conjecturar, que aquela mulher sofria, não simplesmente fisicamente, mas humilhação por onde ela passava, porque a maioria das vezes ela passa a ser um ponto de referência. Já percebeu isso? Ali mora aquela mulher, que ela tem um fluxo de sangue, ali mora aquela mulher, que passou a ser um ponto de referência naquele local, que ela procura médicos, procura as pessoas, e nada resolve na vida dela. Às vezes você pode estar passando a mesma situação, ou você é um ponto de referência, não pela situação que você está hoje, ou por alguma coisa que tenha apontado na tua vida, mostrado para você, ou alguma coisa que te faz sangrar da mesma forma que ela. Às vezes você tem dependência química em alguma coisa, ou muitas das vezes você tem uma dependência, que você precisa ter alguém do teu lado, ou alguém para que te possa empurrar, para que possa mostrar para você um caminho, ou às vezes a pessoa que está do teu lado, o teu cônjuge mesmo, está do teu lado e você está vendo ali, eu preciso de mais alguém, preciso de alguma coisa, ou isso me faz sangrar, me faz padecer, me faz perder às vezes a esperança naquilo que eu tenho. E aquela mulher ali, sofrendo. O interessante que a gente estava na academia, os marombeiros da igreja, né? E começamos a conversar sobre um assunto. E o pastor relatou uma determinada pessoa, que não se encontra aqui no texto, mas chamou muito a minha atenção. Uma pessoa anônima. Já parou para imaginar? A pessoa que estava ali anônima, que simplesmente ela falou, aqui vai passar alguém, aqui vai passar Jesus, aqui vai passar uma pessoa que possa mudar a tua sorte, aqui pode passar alguém que faça a diferença na sua vida. Às vezes tem pessoas que vão falar para você que ainda há esperança, mas às vezes as pessoas vão falar para você que não tem mais jeito. O médico aqui determinou que não tinha mais jeito para ela. Ela aqui poderia ter colocado a sua sorte na mão de vários médicos, curandeiros, não posso te dizer bem na época, ou aquela irmãzinha, né, que não tem um chazinho aqui que resolve qualquer coisa. Quem já ouviu falar isso? Né? Ou então, já tomei esse remédio aqui que vai resolver meu problema, resolveu o meu, mas não pode resolver o seu. E essa pessoa anônima simplesmente falou para ela, acredita. Aí você se coloca, do teu lado direito, fica aqui, ó, não vai dar certo, isso não funciona,
Você já tentou tudo na tua vida, você não conseguiu nada. Por que agora você vai confiar em alguma coisa? Você gastou tudo que você tinha durante 12 anos e não conseguiu nada. E por enquanto do outro lado diz assim, tenta mais uma vez. Apenas um toque. Apenas você olhar para ele e acreditar. Assim pode ser você. Você pode ser aquela pessoa que vai dar aquela palavra para a pessoa que está do teu lado, meu irmão, acredita. Confia em você. Vale a pena, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Você pode ser aquele mais um que pode mostrar para a pessoa, vale a pena. Acredita, confia. Porque ele vai passar. Ele está caminhando no meio de nós. Ele está aqui para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Mas às vezes, meu irmão, a gente olha para a situação que nós estamos. Eu estou sangrando. Eu estou sofrendo, estou padecendo. Eu costumo muitas das vezes falar para o meu filho, o que vai sobressair em você, nós temos dois animais dentro de nós. Vai sobressair aquele que você alimentar mais, o bom ou o ruim. E aquela mulher alimentou o lado bom dela. Ela acreditou. Ela simplesmente não se colocou numa posição como outra qualquer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É aquela questão, Mariela, eu vou ser assim. É isso que Deus quer para a minha vida. Pois se você, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para curar a nossa vida, por que eu vou me entregar, vou dar ouvidos para um lado que não possa trazer nada para mim? Ou aquelas pessoas que simplesmente não ficam comunhando com a mesma fé que você tem, ou aquelas pessoas que simplesmente nasceram para te puxar para baixo, porque a frustração que ela tem sobre a vida dela, ela não aceita você ser vitorioso, você ser escolhido, você ser separado, ou você simplesmente ser aquela pessoa que vai fazer a diferença onde você está. Não importa o local, não importa a situação, não importa o que te faça sangrar ou perder, mas você vai estar ali, porque há esperança. Há esperança para você, não importa a situação. E você vem imaginando aquela mulher sofrendo. E eu costumo falar que minha esposa é 007, né? Que ela perde para o FBI. Que eu não sei mexer em nada no celular, ela vai, daqui a pouco descobre tudo que está ali. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estou errada, né? Ando certinho. Porque vira e mexe, a gente está viajando, a gente encontra alguém, bate do lado aí, tudo bom, Marcão? Eu falei, show de bola. Eu estou vendo se eu estou errado? É o testemunho que você tem dado. É o que você tem mostrado para as pessoas. Aí eu imagino aquela circunstância, que no texto aqui vai nos relatar da seguinte forma, que ela arrumou um jeito para estar ali. Porque ela não podia. E você vai ver que ela era uma pessoa considerada publicamente imunda, porque era uma pessoa, quando tinha algum fluxo, ela não podia estar perto das pessoas, ela era separada, excluída, ela mais uma jogada no canto pela sociedade, como muitos que nós vemos aí, simplesmente separam, jogam no canto, porque ele é o quê? É um excluído da sociedade, simplesmente porque ele não faz parte do meio que você está vivendo, ou às vezes as pessoas te excluem porque você não veste a mesma roupa que eles, ou simplesmente você não tem a mesma gíria que ele tem. Isso serve para a garotada, amém? Isso serve para vocês, porque para fazer parte do meio, você não precisa ser igual a ninguém, você precisa consumir o que eles consomem, você não precisa ser igual a todo mundo, seja você mesmo, imagem e semelhança de Deus, não importa para você onde você esteja, o local que você está, o que importa é a presença do Senhor e a diferença que você faz na tua vida, amém? Amém. Glória a Deus, agora vamos voltar para o texto. Sabe, eu imagino a cabeça daquela mulher, ela, como eu vou chegar até Jesus? Como é que eu posso estar ali perto daquele homem, se eu não posso ser conhecida? Porque no início, ela era um ponto de referência, amém? Se ela vivia 12 anos com fluxo de sangue, automaticamente ela ia ser conhecida por qualquer um. Eu imagino, ela no meio daquela multidão, fragilizada, sofrendo, debilitada, mas não importava para ela a situação que ela estava. Ela simplesmente, possivelmente, se cobriu, se disfarçou, sofrendo no meio da multidão, sendo empurrada, sendo jogada para um lado, sendo jogada para o outro, mas ela queria simplesmente tocar. Ela não precisava de muita coisa, ela precisava simplesmente de um toque, porque a fé dela determinava que ela simplesmente precisava chegar até Jesus, mas o sofrimento até ela chegar até aquele ponto que ele estava ali,
aquela multidão toda oprimindo, cercando Jesus, como é que seria isso? Quando nós lutamos, o mestre bate nas nossas costas, ele fala assim: meu irmão, está cansado? Tô. Está morto? Tô. Você ainda tem 40% de força. Meu irmão, aquilo ali te dá um gás, e você parte para cima do teu adversário. Eu imagino que a mulher, ela buscou força, disposição, onde não tinha, porque ela foi atrás daquele que podia, que o homem não pôde resolver, que a mão humana não pôde resolver, que aquilo que o homem determinou, ela não aceitou para a vida dela. Às vezes um ponto colocado na tua vida, não significa que é o final, é o ponto final da tua história. Ela não aceitou aquele ponto final, ela simplesmente apagou aquele ponto e colocou uma vírgula, meu irmão. Diz para o teu irmão aí, qual o motivo dessa vírgula? Você quer saber? Isso é porque ele começa a escrever uma nova história. Quando você tira o ponto ali da frase, você coloca uma vírgula, significa que vai ter uma nova história para você, significa que uma nova história vai ser escrita na tua vida, significa que coisas novas vão acontecer para você, não importa a situação que você está passando, não importa o ato que está ali, não importa que as pessoas vão falar para você que você não pode, que você não é, que você não consegue, que você não é ninguém. Você reverte isso e diz: eu posso, eu quero, eu vou conseguir, porque eu faço a diferença na minha casa, na minha família, para os meus filhos. É assim que funciona a presença de Deus, quando você realmente se coloca diante dele. O interessante aqui é que no texto fala, Jesus para no meio da multidão e diz assim: alguém me tocou, alguém me tocou. E os discípulos, talvez não estejam com tanta fé ou disposição para perceber o que estava ali. Fala, Jesus, alguém te tocou? Como assim que alguém te tocou? A multidão te aperta, te aflige. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui nesse local, a quantidade de pessoas que estão colocando a mão no Senhor. Como é que você vem dizer para mim que alguém te tocou? Ele simplesmente parou ali e disse: alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude e de mim saiu poder. O que mais me chama a atenção ali naquele ponto foi na hora que ele falou: alguém me tocou. Possivelmente no meio daquela multidão, aquela mulher estava escondida. Ela poderia muito bem ter ido embora, mas ela fez algo diferente. E esse mesmo, calmaria, todo mundo calado assim, possivelmente aquela multidão estava da mesma forma. Porque quando Jesus ergueu a sua voz e falou: alguém me tocou, todo mundo: eu não fui. Eu estava até passando a mão nele, mas não fui eu. E ela, entre a multidão do canto, saiu e veio. A palavra nos diz que ela estava trêmula e com medo, porque ela não podia estar ali. Medo de ser apontada, medo de mais uma vez a pessoa falar: por que você está aqui? Você está imunda. Mesmo ela sabendo de estar curada. Mas o interessante aqui desse texto é a seguinte forma: por que Jesus ele curou o cego e falou para o cego assim: vá, e não conte nada para ninguém? Por que Jesus curou aqueles leprosos e falou: vá, e não conte nada para ninguém? E por que essa mulher quis expô-la publicamente? Já parou para imaginar nesse texto? Por que Jesus queria que ela se apresentasse publicamente? O interessante, meu irmão, minha irmã, porque a obra do Senhor ela tem que ser completa na tua vida. Se ela simplesmente tivesse tocado nas vestes de Jesus e ido embora, ela ia continuar conhecida como uma mulher enferma, mesmo ela sabendo que estava curada. Se ela toca nas vestes de Jesus e sai sorrateiramente, as pessoas iam continuar tendo ela como um ponto de referência. Se ela toca nas vestes de Jesus e se esconde, ela ia continuar sendo aquela pessoa separada pela sociedade. Mas Jesus simplesmente coloca ela de pé. Agora, meu irmão, quer saber por quê? Porque primeiro ele restaura a tua área física, te restaura o teu problema. Mas como ela era uma pessoa apontada pela sociedade, ela tinha que trazer a dignidade dela publicamente. Por isso que Jesus levantou: fica de pé, minha irmã. E a única palavra
dentro da Bíblia toda, que chama uma mulher de irmã, é nessa hora. Ele quis mostrar publicamente que aquela mulher não era mais impura. Ele quis mostrar publicamente que aquela mulher, ela foi restaurada a tua dignidade, a esperança. Ela não era mais um ponto de referência, aquela mulher que sangrava, que era aquela mulher que era imunda, não. Era uma mulher agora de referência, que foi salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Você imagina o que é isso? Agora, você pode estar 50 anos na igreja. Você pode estar aqui pregando, falando, participando, estando junto, estando perto de todo mundo, batendo nos costas, pastor, estou contigo, conta comigo. Você pode estar até no meio daquela multidão, apertando, oprimindo, estando ali do lado, colocando a mão no Jesus, fazendo parte de tudo. Pô, Marcão, sei todos os hinos da harpa. O pastor vai até colocar minha foto ali como obreiro do ano. Não é não? Mas há quanto tempo você não toca em Jesus? Há quanto tempo você não vê virtude dentro de você? Porque a gente vai se acostumando com as situações, a gente vai se acostumando, a tendência do ser humano é se adaptar, você é adaptável à situação. Eu estou aqui porque é legal, o pastor é marombeiro, o pastor Robson é bonitinho, e aí? Como é que a gente faz? Sabe, às vezes você precisa de apenas um toque. Realmente, tocar como tocou na primeira vez. Você lembra qual foi a tua primeira vez, quando você teve encontro real com Jesus? Aquele momento que você chorava, você esperneava e falava, Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui para qualquer coisa. Não importa se é portaria, não importa se é para lavar o banheiro, não me importa, eu estou aqui para te servir. Eu não sei se vocês já perceberam, você coloca um caranguejo dentro d'água, fervendo, ele vai ficar ali tomando banho. Sabia disso? A água está fervendo, ele vai estar ali de boa. Às vezes nós estamos assim, simplesmente dentro da igreja, por estar, porque é cômodo. Porque nessa noite a gente não toca de uma forma diferente? Porque nessa noite no seu quarto, você não se coloca aos pés, como você não faz há muito tempo, ou simplesmente você olhar assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso hoje me colocar na Tua presença, eu preciso de algo novo dentro de mim, eu preciso ser renovado aqui. Só que, meu irmão, a palavra tanto vai como ela volta, isso também serve para mim, porque eu precisava estar aqui hoje. Só que nesse momento, ela ali é restaurada. Só que existe uma outra situação aqui que a gente deixou passar despercebido. O autor disso tudo, quem buscou tudo foi Jairo, que se colocou diante dos pés do Senhor e falando assim, vai na minha casa, impõe a mão sobre minha filha, restaura a saúde dela. Só que nesse momento que Jesus parou, chegou para dar uma notícia para ele, não adianta mais perturbar, lá deixa o mestre para lá, sua filha morreu. Agora eu te pergunto, o que te faz sangrar, o que te faz morrer nessa noite? Imagina o coração de quem é pai, vai entender o que eu estou falando aqui. Imagino que naquela hora, esse homem, ele em nenhum momento, ele questionou. Não existe relato bíblico que diz que ele murmurou. Eu estou apenas colocando eu como pai, amém? Imaginando, quando você está numa situação de risco, passa aqueles flashes na sua cabeça, eu imagino assim, o primeiro choro da minha filha, eu perdi, a lembrança daquele sorriso sem dente, eu posso até imaginar lágrimas correndo no canto do olho dele ali, olha, e agora? E aquela pergunta, por que ele parou? Por que ele não foi logo ali ver meu filho? E ainda vem alguém do lado e diz, não perturba, deixa o mestre, a sua filha já morreu. Às vezes você está correndo atrás da tua vitória, às vezes você está correndo atrás de um propósito que Deus tem para a tua vida, e sempre vem alguém e diz, olha, desiste, você não vai conseguir, desiste, isso não é para você, você não vai conquistar, por que você vai? Não tem mais jeito, não adianta, meu irmão, acabou para você.
que você vai dar ouvidos? Jesus fala para ele, crê somente, mais nada, crê somente. E a palavra nos diz aqui que ele tirou todos aqueles que eram incrédulos e falou para a menina, Talita cumi. Hoje, o que você precisa para a sua vida? O que você precisa restaurar? O que você precisa tocar? Eu vou abrir um parênteses aqui. Existe uma situação dentro da igreja que ela te faz sangrar e morrer. Isso geralmente é para quem é casado. Se você não cuida da tua esposa, se você perde o teu respeito, se você não tem uma palavra de carinho, de amor para a tua esposa, ou vice-versa, isso tanto para o homem quanto para a mulher, isso vai fazer o relacionamento ir sangrando, sangrando, sangrando. Chega um ponto de olhar assim, poxa, a grama do vizinho é mais verde. Meu irmão, se eu cuidar da minha grama, ela fica até melhor do que a dele. Agora depende de cada um. Se você continuar com palavras negativas, falando que não vai conseguir, que você não é assim, você é diferente, aquele cara lá faz assim, faz assado, mas não funciona dessa forma, meu irmão. Cuida, pesa no que o Senhor colocou na tua mão, porque veio para te dar vida e vida com abundância, e você cuida da quem está perto de você, porque não é simplesmente, costumam falar aí fora, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso está errado, que do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Eu posso levantar para você e dizer de coração, tá? O homem que eu sou hoje, eu agradeço a minha esposa, porque ela sabe de onde que ela me tirou, ela sabe de onde que ela me colocou hoje, para que eu possa estar aqui. Então, eu tenho mais um tempinho, pastor? No Museu do Louvre, existe um quadro que tem duas figuras. De um lado está o diabo, do outro lado está o homem. Os dois estão jogando uma partida de xadrez. E ali naquele momento, vem um grupo de pessoas passando ali e olham para aquele quadro. E a mulher ali, que está liderando aquele grupo, diz assim, xeque-mate. É o nome desse quadro, xeque-mate. O diabo ganhou do homem. E simples assim, seca desse jeito. E continuou com o grupo. E naquele momento, um homem ficou para trás. E o decorrer daquela, mostrando as outras imagens que tinham ali, os outros quadros, ela sentiu falta daquele homem. E ela retornou para buscá-lo. Chegando lá, aquele homem estava sentado ali e continuando olhando para aquela pintura. E ela veio mais uma vez falar para ele, é xeque-mate. Ele olha bem nos olhos daquela mulher e diz assim, a senhora sabe que eu sou campeão mundial de xadrez. Ela, sei disso. O que isso tem a ver comigo? Olha, o que tem a ver com você eu não sei. Mas eu gostaria que você pegasse essa chave e guardasse no teu coração. O que tem a ver comigo eu não sei. Eu sei que eu sou campeão mundial de xadrez. O autor desse quadro ele tem duas opções. A primeira dela é mudar o nome desse quadro. E a segunda é mudar a pintura. Ela, como assim? Porque pelo conhecimento que eu tenho, da forma que eu sei jogar xadrez, o rei ainda tem um movimento. O rei ainda pode ter um movimento para a tua vida. O rei ainda pode movimentar uma peça e mostrar para você que não é checkmate naquilo que você tem para você. Porque ainda há um movimento para você. Você pode estar falando, poxa, é um checkmate na minha vida. Tudo acabado. Mas ainda há um movimento. A sua história não para aqui. Não aceite a sua história. Porque ainda há um movimento para você. Esse movimento que se coloca é quando o rei realmente determina que o jogo ainda não acabou, meu irmão. Podem até determinar que você está sangrando de um lado, que você vai morrer, mas não determina, quem determina o final da tua vida é Jesus, que diz, existe sempre um movimento para você, porque há esperança naquilo que Ele coloca diante da tua vida. Há sempre um movimento, há algo novo para você.